Irmãos e irmãs, quarta-feira da terceira semana do tempo pascal. Aqui nos encontramos para continuar ouvindo o Santo Evangelho e que essa semana tem sido sobre Jesus, o pão da vida. Acho que é muito importante diante de tudo que temos vivido, ao longo de todos esses dias. Palavras que realmente são luz para nós. Hoje, Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 35 a 40. Ouçamos a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Contudo, eu vos disse que me vistes, mas não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim eu não lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste Evangelho, irmãos e irmãs, tão rico de significado para nós, Jesus se apresenta como o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Então, eu sou uma expressão que remete muito a Deus no Antigo Testamento, uma expressão muito conhecida pelo povo judeu, principalmente que foi a forma como Deus se manifestou através de Moisés quando o povo era escravo no Egito. Eu sou aquele que sou. Então, o povo judeu fortaleceu muita fé neste Deus. Então, quando Jesus revela-se como eu sou o pão da vida, no primeiro momento, ele está se revelando. Ele é essa presença divina no meio de nós. É o mesmo Deus que agora está ali, presente na vida deles. Tanto é que ele mesmo fala: Eu vos disse que me vistes, mas não credes. Que as pessoas estão vendo só o homem, só o ser humano, mas não estão vendo os sinais que Jesus está realizando, que Jesus está realizando e mostrando essa presença divina no meio deles. Mas eu sou o pão da vida. O nosso Deus, irmãos e irmãs, é o nosso alimento. Jesus é o alimento para a nossa vida. Por isso, quando ele fala que nós o vemos, mas não cremos, Jesus está nos convidando a ver, Jesus está nos convidando a não ficarmos presos a simplesmente a que os nossos olhos veem, ou seja, ao aparente ou à aparência. Mas nosso Senhor está nos convidando pela fé a sabermos identificar realmente o que tem naquilo que os olhos veem. Ir além das aparências e além da questão da carne. Eu sou o pão da vida, Jesus se apresenta para nós como alimento. Depois ele continua: todo que o Pai me dá virá a mim, quem vem a mim eu não lançarei fora. Então Jesus revelando o seu amor por todas as pessoas, de forma que todos aqueles que vierem a ele vai acolher, porque todos são do Pai, são enviados pelo Pai. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se queremos nos alimentar de Jesus, irmãos e irmãs, temos que fazer o mesmo que Ele. Meu alimento é fazer a vontade do Pai. Alimentando-nos de Jesus, irmãos e irmãs, comendo deste pão, nós temos que ter essa consciência muito clara. Eu tenho que fazer como Jesus. Fazer a vontade do Pai na minha vida.
Este é o verdadeiro sentido de Jesus como nosso alimento, que também nos remete à Eucaristia, e se a gente comunga de Jesus, nós estamos comungando disso, do desejo de fazer da minha vida a vontade do Pai sempre. Este é que é o nosso alimento. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Agora, Nossa Senhora aqui está falando já de ressurreição, ou seja, de não perder e de ressuscitar. Então, a gente pode ir compreendendo que o pão da vida, que é Jesus, irmãos e irmãs, quer nos dar vida e vida plena. É um alimento que não vem saciar a nossa barriga, não é um alimento simplesmente na dimensão material para satisfazer uma necessidade biológica nossa, mas é um alimento que vem satisfazer a nossa necessidade existencial. Qual o sentido da minha vida? Quem se alimentar de Deus encontra o sentido da sua vida. Por isso que não vai se perder, não vai se perder para os vícios, não vai se perder para o pecado, não vai se perder na morte eterna, mas é aquele que vai ter o sentido da vida em si, quem busca viver em comunhão com Jesus. Para que ninguém se perca e ele ressuscite no último dia, pois essa é a vontade do meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, olha, o desejo de Deus para nós, irmãos e irmãs, é que tenhamos vida e vida plena. E essa vida plena, ela não se restringe a uma vida melhor aqui, nessa dimensão que vivemos, mas é a vida na sua plenitude de graça de Deus, de comunhão com Deus, das bênçãos que Deus nos deseja, vida que Deus nos dá, portanto, Deus nos oferece a sua vida divina em nós para que possamos viver essa relação íntima com Deus, de forma que nem a morte tenha mais poder sobre nós, porque a ressurreição, ou seja, a vida, fala mais forte. Por isto, que não quer que ninguém se perca, mas que ele vai ressuscitar no último dia, isso fica muito claro no mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que celebramos recentemente no tempo pascal. Perdão, no tríduo pascal. O tempo pascal nós estamos vivendo. O tríduo pascal, da quinta-feira santa à noite até, sábado à noite, pegando a madrugada de domingo, é o dia de Páscoa. Então, ali, na ressurreição de Jesus, ali está o último dia. Jesus resgata o ser humano do pecado, Jesus liberta o ser humano do pecado, Jesus torna a vida divina presente em nós. Por isso o recebimento do Espírito Santo, o sopro do Espírito Santo que ele faz quando aparece ressuscitado. Jesus termina ali a criação do ser humano, feita à imagem e semelhança de Deus, ou seja, aquilo que o pecado desfigurou, a paixão, morte e ressurreição de Jesus reconfigura, restaura, resgata. E é nos alimentando de Jesus, ou seja, vivendo a sua vida, vivendo como filhos do mesmo Pai, por isso aprendendo com Jesus, o verdadeiro Filho, a vivermos como filhos, é que a vida divina está presente em nós e a morte não tem mais poder sobre nós. A morte corporal torna-se simplesmente um aspecto desta vida, de forma que partimos para a plenitude da vida, a vida divina que Deus já nos dá aqui e agora. Portanto, o último dia não é, no Evangelho de São João, não é o final dos tempos, quando se pensa num grande apocalipse. Não é, irmãos e irmãs. O último dia é aquilo que Jesus realizou na sua paixão, morte e ressurreição. A recriação do ser humano. E aí a missão da Igreja de ser o sinal visível de Cristo vivo, de estar tornando essa nova criação realidade presente no meio de nós. O que Deus quer de nós, irmãos e irmãs, e contemplando a beleza desse evangelho de hoje, é que todos tenhamos vida e vida plena, de forma que nem a morte tenha mais poder sobre nós. Então não é uma vida simplesmente ter tudo na questão material. Não.
uma vida muito mais intensa, muito mais sublime, que só o pão da vida pode nos dar. O pão que Deus nos dá, que é Jesus, o seu Filho amado, que se faz alimento por nós, que se doa por nós, para que tenhamos essa vida plena. Felizes, portanto, aqueles que acolherem Jesus em suas vidas e não medirem esforços para viver em comunhão com Ele, porque a vida de ressuscitado já se torna realidade para nós, mesmo em meio às limitações que temos, mesmo em meio às tentações que vivemos. Mas essa graça já está em nós e essa graça será plenificada quando saímos desta caminhada terrena. Então eu sou o pão da vida, o pão descido do céu, irmãos e irmãs. Olha a beleza de quem é Jesus para nós. Desejo para você que você fortaleça a sua fé nesse Jesus, neste pão que Deus nos dá, diante de tantos desafios que temos vivido em função da pandemia, tanto sofrimento, tantas perdas, tantas mortes. Então, busquemos este alimento que nos sustenta, que vai nos dar força para passarmos por tudo isto. Porque o desejo de Deus para nós é a vida. Então, aproveitemos a existência terrena que temos para planificar a nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno, fique com Deus, uma boa quarta-feira para você.